Você vai fazer várias provas durante toda a sua vida, sendo que algumas delas vão ser provas de múltipla escolha, já outras vão ser provas discursivas. E a minha grande pergunta que eu faço pra você, será que você estuda do mesmo jeito para esses dois tipos de prova? A grande verdade é que todos nós fomos ensinados a estudar de uma única forma, independente de qual seja a prova. A grande questão é que essas provas elas cobram valências tão diferentes da gente que provavelmente o ideal seria a gente estudar de formas diferentes para cada uma delas. E se você não sabe estudar para provas de múltipla escolha ou estudar para provas discursivas, fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto como que você faz para estudar para cada uma delas. E se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou especialista em ciência da aprendizagem e trabalho mais de 20 anos com educação. Se você quer saber como que se aprende mais e melhor, como que se prepara para provas de múltipla escolha e para provas discursivas, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Antes de abordar explicitamente como que você se prepara para cada um desses dois tipos de prova, eu preciso te contar um conceito extremamente importante que a gente chama de níveis hierárquicos do pensamento. Muito bem descrito por meio de uma coisa que a gente chama de taxonomia revisada de Bloom. É uma coisa que pode explicar muito bem pra gente como que funciona a nossa linha do pensamento. Essa taxonomia revisada de Bloom, que a gente vai dar o nome de níveis hierárquicos do pensamento, ele funciona na forma de uma pirâmide, onde nos níveis mais baixos a gente tem os níveis hierárquicos mais baixos do pensamento. Em compensação, nos níveis mais altos a gente tem os níveis hierárquicos mais altos. O que acontece é que, dependendo de qual for o nível que você tem, você vai trabalhar com valências diferentes do pensamento, faculdades diferentes. Por exemplo, nos níveis mais baixos você vai trabalhar explicitamente com a parte de memorização. Já em compensação, nos níveis de analisar e avaliar, você já vai trabalhar muito com o nível do raciocínio. Níveis mais altos, eles demandam mais energia e eles demandam processamentos diferentes para você estudar do que níveis mais baixos. E o que acontece é que durante as suas provas você precisa entender em qual nível você vai ser avaliado. Em geral, na maioria das vezes, quando você trabalha com provas de múltipla escolha, as provas de múltipla escolha elas estão muito querendo saber se você está reconhecendo as informações que estão trazendo para ti. Questões como certo e errado, A, B, C, D, elas simplesmente querem uma questão de reconhecimento e, portanto, elas vão trabalhar a níveis hierárquicos mais baixos. Já em compensação, quando você tem provas discursivas, as suas provas discursivas elas vão trabalhar com níveis hierárquicos mais altos. Você provavelmente vai ter que analisar, avaliar, colocar com suas próprias palavras tudo aquilo que está sendo exposto no texto. Isso vai fazer total diferença para que a gente entenda como que a gente se prepara para cada um desses dois tipos de prova. Quando a gente fala sobre se preparar para provas de múltipla escolha, o jogo não é escrever bonito, é reconhecer padrões e ter uma boa memória. Se você tiver essas duas qualidades bem definidas para você fazer uma prova, eu te garanto que em relação a essa prova de múltipla escolha, tu vai mandar muito bem. As provas de múltipla escolha, elas geralmente são tratadas em cima de um conhecimento que a gente chama de recognition recall, ou seja, recapitular por meio de reconhecimento das informações. Se a grande chave é então você ter uma boa memória e um bom reconhecimento de padrões, o que a gente tem que fazer é garantir que as nossas memórias vão perdurar ao longo do tempo. E se isso é verdade, o conceito central e mais importante de todos é o conceito que a gente vai dar o nome de revisão espaçada. A revisão espaçada, que é um conceito que vai trabalhar como que o teu conhecimento perdura ao longo do tempo no seu cérebro. Porque a grande verdade é que o seu cérebro, ele passa por algumas etapas durante o seu processo de aprendizagem. Você tem um período de aquisição, onde você recebe um determinado conhecimento, e aí a partir do momento que você faz a aquisição, você trabalha esse conhecimento, e aí então você tem a codificação, e por último, você vai fazer a consolidação dessa informação, e a consolidação ela acontece durante as pausas e durante principalmente o sono. Só que essa consolidação ela é a grande responsável por fazer a transformação das suas memórias de curto prazo, aquilo que você acabou de trabalhar, e transformar ela em memória de longo prazo, e assim você conseguir resgatar ela posteriormente. Só que entenda, o seu cérebro ele quer ser o mais otimizado possível, e se ele quer ser o mais otimizado, ele não necessariamente vai fazer com que uma informação se perdure, a menos que ela seja realmente relevante. E por isso, ela mesmo depois de fazer esse processo, ele vai continuar se perguntando se vale a pena continuar com essa informação ao longo do tempo. E se não for, ele vai fazer com que aquilo seja esquecido aos poucos. Se você sabe que toda e qualquer informação que você não utiliza no seu cérebro, você começa a esquecer naturalmente, porque isso é um processo super natural, o que a gente tem que fazer é reativar essa informação de forma autônoma. A gente tirar de dentro para fora essa informação da nossa cabeça. E por isso a gente sempre comenta com as pessoas que o conceito mais central é essa prática espaçada. Ou seja, não é sobre a quantidade de tempo que você estuda, mas é sobre quantas vezes você toca naquele conhecimento ao longo do tempo, ao longo dos dias. A prática espaçada, ela é capaz de fazer com que o teu esquecimento se decaia numa velocidade muito mais lenta. Então, se você sabe, por exemplo, que daqui 2 meses você vai fazer uma prova de múltipla escolha, que é uma prova muito importante, e se você tem certeza que existe um assunto que vai com certeza cair diversas vezes, de tempos em tempos retome essa informação. Porque com certeza, se vai cair, então é porque você precisa
precisa garantir que essa memória se perdure. O jeito mais fácil de fazer isso é retomando aquela informação de forma espaçada. O segundo conceito extremamente importante para você treinar para provas de múltiplas escolhas é o conceito da familiaridade com o banco de questões. O que acontece? A maioria das vezes que a gente quer fazer prova é certo e verdade que a gente quer tirar boas notas. Afinal, a gente não estaria buscando por conteúdos de como que se estuda melhor, aprende melhor, se também a gente não tivesse intenção de ter em avaliações melhores resultados. Só que o que você precisa entender é que em provas de múltiplas escolhas você precisa de uma afinidade. Você precisa entender quais são as nuances que aquela pessoa que está escrevendo as questões para você, ela geralmente pergunta. O que ela geralmente pede. A partir do momento em que você ganha familiaridade com o tipo de questão, fica muito mais rápido e é muito mais otimizado você trabalhar esse tipo de coisa. E aí, com isso, você vai começar a responder tudo muito mais rápido. A partir do momento que você já sabe, por exemplo, aonde que ele coloca as perguntas, você já sabe como que é a narrativa dele para explicar questões, fica muito mais suave, muito mais fácil ler tudo. E se você ganhar velocidade, você naturalmente vai acabar ganhando mais simplificação, mais organização, você vai conseguir trazer as informações que você precisa com muito mais facilidade, você vai ter maior familiaridade para você saber quais são os assuntos e temas centrais. E por isso é central que, se você vai fazer uma prova de múltipla escolha, você tenha simulados sobre esse tipo de prova. Esse seria o ideal. Se você não tem, pede para as inteligências artificiais fazerem variações de questões exatamente em cima do tipo de prova que você tem. Provavelmente provas anteriores já existiram. Eu sei que não vai ficar fidedigno, mas mesmo assim é pelo menos uma forma. Simulado seria ideal. Fazer provas antigas é ideal. Você ter o máximo de contato possível com aquele tipo de questão, que aquela banca, que aquele tipo de pessoa escreve, melhor coisa que você pode fazer para você ganhar familiaridade. E essa é a segunda coisa que você vai fazer para estudar bem para provas de múltipla escolha. A terceira coisa que você vai fazer, e extremamente importante, talvez uma das dicas mais valiosas que eu posso te dar para se preparar para provas de múltipla escolha, é que você vai associar o máximo de resolução de questões possível com a prática intercalada. Resolução de questões dispensa comentário. O que você vai acabar fazendo? Mais questões de múltipla escolha, questões que envolvam exatamente aquilo que será cobrado de você na hora daquela prova. Em compensação, você não vai fazer isso de forma blocada. E o que eu quero dizer de forma blocada? Eu peço para que você não faça um monte de questão, por exemplo, só de geometria plana, e depois um monte de questão só de Getúlio Vargas, e depois um monte de questão só de gravitação. O que você vai fazer é intercalar as questões que você está estudando. Ou seja, ao invés de você estudar tudo em blocos, tudo de uma vez, você vai pegar uma questão de um determinado assunto e depois você vai variar pegando uma outra questão de um outro assunto e depois variar com uma outra questão de um outro assunto. E com isso, o seu cérebro ele vai acabar se acostumando a fazer o seguinte: ele vai trazer todas as informações que ele sabe sobre essa questão. Depois, ele vai ter que fechar essas informações e guardar para você associar as novas informações da nova questão com outras informações que vão ser necessárias para resolver aquele tipo de questão. E isso dá um baita trabalho para o seu cérebro. Isso gera um processo que a gente dá o nome de dificuldade desejada, que é quanto mais difícil for para o seu cérebro de resgatar um determinado assunto, mais forte vai ser o processo de aprendizagem no seu cérebro. Eu sei que é antagônico, mas a facilidade não é exatamente o melhor sinalizador da aprendizagem, mas sim a dificuldade. E quando você intercala, você vai ter que fazer duas coisas. Você vai ter que fechar as informações anteriores que uma vez foram abertas, porque você tem que lembrar de várias coisas, e lembrar de outras coisas que vão resolver essa nova questão. A segunda coisa que vai ter uma baita valia pra gente é que você vai ter que reconhecer qual é o tipo de assunto que trabalha aquela questão. Então você vai ter que associar as informações que você tem a esse novo tipo de questão que vai ter que ser resolvida. E quando voltar um assunto que você já trabalhou, você naturalmente vai ter um terceiro benefício, que vai ser a prática de lembrar. Ou seja, cada vez que você fecha aquilo que você pensou e você retoma, você está fortalecendo seus processos de memória, porque você está mostrando para o seu cérebro que aquilo é super importante. Em compensação, quando a gente estuda de forma blocada, uma vez que você abriu essa informação, a próxima questão, como utiliza exatamente as mesmas informações anteriores, o seu cérebro não fecha as informações. Ele não guarda aquelas informações, ele continua ativa. Ele só continua utilizando exatamente da mesma forma que você utilizou na questão anterior. Só que isso não vai trazer benefícios de prática de lembrar e nem de reconhecimento de tipo de questão. Portanto, fazer simulados, que geralmente as questões elas vêm de forma randômica, é uma das melhores coisas que você pode fazer. E se a sua lista de exercícios está de forma blocada, o que você vai fazer vai ser pegar listas de exercício múltiplas e você vai fazendo um pouco de cada questão, uma de cada vez. Isso para fortalecer o processo de você ter que pensar
pensar numa questão, fechar essa informação, pensar em outra e associe a prática intercalada com a resolução de questões. Isso vai te trazer um baita benefício. Assim, a gente tem os 3 princípios que vão fazer com que você se saia o melhor possível em provas de múltipla escolha. O que você vai ter que fazer? Revisão espaçada, familiaridade com o banco de provas e resolução de questões por meio de prática intercalada. Essa chave para que você mande muito bem em provas de múltipla escolha. Naka, você recomenda flashcards se eu vou estudar a prova de múltipla escolha? E a resposta é sim. Super recomendo flashcards em caso de prova de múltipla escolha. Flashcards tem uma baita vantagem para esse tipo de prova, que é exatamente garantir que a memorização ela vai perdurar por mais tempo. Se você tem o costume de revisar flashcards, ele vai fazer com que as informações que você não pode esquecer de jeito nenhum, elas perdurem por mais tempo, exatamente por conta do efeito teste. Então, flashcards ele pode ser um grande beneficiado aqui. Agora, entenda, ele só é realmente bom porque em provas de múltipla escolha a gente geralmente não vai elevar demais os nossos níveis hierárquicos do pensamento, ou seja, a gente geralmente não vai para níveis como analisar, avaliar e criar. A gente geralmente fica em níveis mais baixos, como são, por exemplo, lembrar, entender e aplicar. E nisso o flashcard brilha. Agora, se você for para o nosso próximo tópico, que é como que a gente estuda provas discursivas, aí eu já vou te adiantando. Flashcard não é uma boa ideia. Na verdade, o flashcard ele pode ser um grande traiçoeiro, porque você acha que você vai estar fazendo um baita benefício lembrando as coisas, quando na verdade as provas discursivas que trabalham com os níveis mais altos precisam de outras valências. Naka, então o que eu preciso para provas discursivas? É relacionar informações e elaborar as tuas questões. É você, por meio do repertório que você tem, você conseguir dissertar sobre aquela informação da melhor forma possível. E por isso, o grande princípio que a gente tem por trás da preparação para provas discursivas é o que a gente vai chamar de prática elaborativa. É uma prática que você traz as informações que você estudou, mas com suas próprias palavras. E nessa de trazer com suas próprias palavras, a gente tem algumas técnicas que são sensacionais. Uma das minhas técnicas favoritas é essa que eu mostro nesse vídeo, uma técnica que a gente dá o nome de método Feynman, que basicamente você vai tentar organizar, simplificar com suas próprias palavras até que aquela informação que você está querendo aprender se torne a mais simples e coesa possível. Quando você começar a explicar aquela coisa de uma forma que uma pessoa que não tem conhecimento sobre aquela informação consiga entender, pronto, você está dominando essa informação. A técnica Feynman, ela é maravilhosa. Em compensação, eu tenho outro vídeo aqui, onde a gente vai falar da técnica do planejamento didático, que também é uma técnica formidável quando você precisa falar sobre prática elaborativa. A prática elaborativa que colocar com suas próprias palavras, mas dessa forma você elaborando como se você fosse dar uma aula sobre aquele determinado assunto. Você vai criar slides, você vai criar um projeto, um roteiro, que vai trazer para as pessoas como que você explicaria aquela informação. Mas por que isso é extremamente importante? Porque quando a gente fala sobre discursiva, a gente não está mais falando sobre reconhecer padrões, a gente não está falando mais só sobre a memorização fina, sobre cada palavrinha que precisa estar em cada um dos lugares, mas a gente precisa ter mais um conhecimento geral, um contexto muito coeso. E quais são as formas que você vai fazer isso de uma forma mais otimizada, de uma forma melhor? Toda e qualquer técnica que trabalhar com exatamente esse processo, a prática elaborativa. Os níveis mais altos hierárquicos do pensamento dependem que você coloque com suas próprias palavras. E se a elaboração é o ponto-chave, tem um jeito de estudar muito bom, que é um processo que a gente chama de free recall com mapas mentais. Você vai trazer todas as informações que você tem sobre aquele assunto que você está querendo estudar na forma de um mapa mental ou mapa conceitual que você mesmo vai construir. Significa que você vai escrever aquilo do jeito que você entendeu, do jeito que você acha melhor. Construa um mapa, coloque o título, fala o que esse título te lembra, fazendo conexões entre essas informações, e assim você vai conseguir compreender com muito mais fortaleza. Só que tudo isso vai acabar se tornando ainda mais coeso se você tiver muito repertório. E repertório talvez seja uma das coisas mais subjugadas em relação à forma de a gente estudar. Quando a gente vai se preparar para provas discursivas, uma das coisas ideais é que você esteja lendo muito, é que você esteja consumindo muito conteúdo que seja conteúdo conexo com aquele tipo de questão. Por exemplo, se você vai fazer uma prova de redação do Enem, as provas de redação do Enem, elas vão trabalhar com repertórios muito diversos. E exatamente por conta disso, pessoas que leem mais, pessoas que têm mais conhecimentos gerais, elas naturalmente têm como escrever textos mais ricos. E essa riqueza de conhecimentos, ela ajuda a gente a fortalecer os conhecimentos. A gente tem um vídeo nesse canal onde eu mostro para você como que você ser generalista pode ser extremamente benéfico para que você consiga fazer conexões que outras pessoas não fariam jamais, nem as inteligências artificiais. Portanto, todas as vezes que você começar a parar para pensar como que você começa a se preparar de forma excelente para provas discursivas, a grande chave é você pensar sobre a prática elaborativa. Você vai tentar buscar ou pelo método Feynman ou pela técnica do planejamento didático,
dificuldade, você faça free recalls com mapas conceituais e principalmente leia muito, consuma muito conteúdo que vai aumentar muito o seu repertório e com isso você vai conseguir escrever textos muito mais ricos e as suas provas vão ficar sensacionais. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.